6, verso 1 ao 15. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que iria fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: mandem assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente os peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o tornarem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? O livro de João é um livro que conta muitos milagres de Jesus, relata muitos milagres de Jesus. Se você folhear para trás aí, você vai ver que ele cura um paralítico que já vivia há 38 anos num tanque chamado tanque de Betesda, e ele vai lá, fala para ele: toma tua cama e anda. Se você ler um pouquinho mais para trás, você vai ver que o primeiro milagre ele faz ali em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Então as pessoas começaram a ouvir dos sinais, as pessoas começaram a ouvir milagres, a ouvir que ele fazia coisas diferentes, que ele transformava vidas. Então as pessoas começaram a seguir, as pessoas começaram a ir atrás de Jesus, as pessoas começaram a andar após Jesus. Então onde ele ia tinha uma multidão, onde ele ia tinha muitas pessoas para o ouvir, e muitas pessoas querendo receber algo de Jesus, querendo receber algo que ele poderia dar naquele momento, como foi a cura do paralítico, como foi o vinho na festa, nas bodas de Canaã. E aqui não foi diferente. Aqui nós temos uma história muito conhecida, que é a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, mas eu quero falar nesta noite com vocês sobre as pessoas que estão envolvidas neste milagre. Nós temos 4 pessoas diretamente envolvidas com este milagre, e eu quero analisar cada uma dessas pessoas, e eu quero que vocês prestem atenção para ver onde vocês se encaixam nessa situação, onde vocês se encaixam nessa história. E aqui nós podemos ver que o primeiro que está envolvido nessa história da multiplicação dos pães e peixes é Felipe, sim ou não? Jesus pergunta para Felipe: como que eu posso alimentar esse povo? Outro que nós podemos analisar que está também envolvido nessa história é André. Todo mundo se lembrou da leitura? O irmão de Pedro, sim ou não? Ele achou o quê? 5 pães e 2 peixes. Nós vemos também, através da leitura, que tem mais uma pessoa envolvida: o menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes. E em quarto lugar, uma multidão de galileus, porque ele estava em Tiberíades. Tiberíades é uma região da Galileia,
E uma multidão de judeus, irmãos, uma multidão grande, a ponto deles falarem em números, quase 5.000 homens, porque naquele tempo eles não contavam mulheres e crianças, então você pode pôr que tinha muito mais gente lá, tinha uma grande multidão. Agora eu quero falar as características de cada um envolvido nesse milagre, cada um que está envolvido nessa situação. Primeiro nós podemos ver a atitude de Filipe. Aqui nós podemos taxar Filipe como um cara racional, sim ou não? Quando Jesus fala para ele, como que nós podemos alimentar essas pessoas? Ele fala, mas nem com 200 dinheiro compraria pão para todo mundo. Ou seja, ele foi o cara racional, o cara que foi lá fazer as contas. Como que nós vamos comprar pão para todo mundo? Acho que ele deve ter pensado também, e outra, se tiver o dinheiro, que padaria que tem pão para todo mundo nessa hora? Bom, sai qualquer um aqui agora e vai numa padaria e fala assim, eu preciso de 5.000 pão. O pessoal vai falar, para quando? Não, o pessoal está esperando lá para comer, está tudo com fome. O que eles vão falar para você? Você é louco? Eu preciso de uma semana para fazer para você. Eu não tenho nem forno para tudo isso. Então Felipe é o cara racional, é o cara que olha a situação pela lógica, como ela funciona, é o cara que olha para os números, é o cara que olha para aquilo que ele consegue enxergar. Felipe foi totalmente racional, ele não pensou num milagre. E é engraçado que a Bíblia fala, se você ler aí o versículo 6, se o Arthur quiser colocar ali para vocês verem, a Bíblia fala, e Jesus sabia o que ia fazer, falou para o experimentar, porque Jesus sabia como fazer um milagre, Jesus sabia o que ele ia fazer, Jesus sabia como alimentar as pessoas, Jesus sabia que em nenhum lugar em Israel teria o tanto de pão para alimentar aquelas pessoas, mas ele sabia que ele era capaz de fazer alguma coisa. Irmãos, muitas vezes nós temos sido racionais, e racionalidade naquilo que nós acreditamos que é o Evangelho em Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo, muitas vezes não vai nos ajudar, muitas vezes não vai abrir portas na nossa vida. Por quê? Porque o racional tem que ter para fazer, e muitas vezes nós que buscamos um Deus poderoso, um Deus dono do ouro e da prata, nós fazemos para ver, nós fazemos para alcançar. Vou dar um exemplo. O racional, ele só sobe a escada se ele ver a escada. O espiritual, ele dá o passo e espera que Deus coloque o quê? O degrau, a escada. Ele dá o passo e ele espera que Deus vai sustentar. Aí você pode falar, pastor, mas como que isso funciona? É só você ir lá em Mateus 4, você vai ver a tentação de Jesus. E quando Jesus é tentado, a segunda tentação, o diabo fala assim para ele, pode se jogar aqui do alto, porque Deus, o quê? Enviará seus anjos para te segurar e não te deixar mal nenhum acontecer. Isso é fé, isso não é racionalidade, isso é acreditar. Aí você pode falar, pastor, mas Jesus falou, não tentarás o teu Deus, e não se jogou. Verdade, verdade. Mas eu quero falar de uma pessoa que não negociou a sua integralidade, foi íntegro até o fim. Daniel, vai tocar as trombetas, os símbolos, os trombones, todas as coisas aí, você precisa se prostrar diante de mim, porque está escrito que se não se prostrar vai ser jogado na cova dos leões. O que Daniel falou? Não vou, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas eu vou, irmãos, um detalhe, Daniel era amicíssimo de Nabucodonosor, era muito amigo. Nabucodonosor, mas eu vou ter que fazer, Daniel,
Faz aí, pelo menos uma sinalização. Daniel falou: não vou negociar, não tem negócio, pode jogar na cova dos leões, pode tocar tudo aí que eu não vou me prostrar. Irmãos, o que é isso? É ser racional? Não, é você acreditar que Deus vai fazer um milagre. E ele até falou: aí, o Deus que eu sirvo pode me livrar dos leões, mas se ele não me livrar, ele continua sendo Deus. E no outro dia de manhã, o que Nabucodonosor fez? Correu lá na cova, não é assim? Na madrugada, a Bíblia fala, abriu a cova e gritou: Daniel! E ele falou: vive o rei eternamente. E ele falou: glória a Deus, o teu Deus te salvou. Tirem Daniel de lá de dentro. Pega os que mandou fazer o decreto lá, pega eles, traz aqui para mim. Aí trouxe lá os governadores. Irmãos, não é nada diferente de hoje, viu? Hoje em dia, enquanto um político quer fazer o bem, tem 10 querendo derrubar ele porque quer fazer o mal. E não é diferente. Traz esses 10 aí que quiseram matar Daniel e fizeram assinar o decreto lá do meio dos persas e jogar ele na cova dos leões. Ele é meu amigo, traz eles aqui, joga lá na cova dos leões. A Bíblia fala, isso você pode ler, que os ossos deles nem tocaram no chão e já haviam sido o quê? Devorados. Então Felipe é o racional. Felipe é o cara que, a hora que ele vê as circunstâncias, ele quer saber como que vai acontecer, como que vai ser. E nós, muitas vezes, a igreja, estamos assim. Como que vai acontecer? Como que vai ser? A gente não dá um passo. Nós somos muitas vezes racionais. Só que daí tem o segundo envolvido na história, que é André, o irmão de Pedro. André é o cara da solução. Não foi perguntado para ele, sim ou não? Não foi perguntado para ele. Mas ele veio com a solução. Ele não veio com um problema. Jesus passa um problema para Felipe, ele apresenta outro. Mas não tem dinheiro para tudo isso, e se tivesse dinheiro não tem lugar para comprar. A André vem com a solução, fala: olha, é muita gente, mas tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Só que André, por mais que ele veio com a solução, qual que era a dificuldade dele, irmãos? Ele não tinha fé. Vamos ler? Para vocês verem. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Ou seja, a solução está aqui, tem comida. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, eu resolvi o problema, mas só que não tem para todo mundo. Faltou fé. André é o cara que resolveu o problema, mas faltava fé, não tinha fé. Mas mesmo sem fé, ele agiu, sim ou não? Mesmo sem fé, ele fez alguma coisa. Mesmo sem fé, ele tomou uma atitude. Muitas vezes nós, irmãos, temos pouca fé, mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que tomar uma decisão, fazer algo para o Senhor, e deixa que Ele faz a obra. Nós vamos perceber nesse texto que André não teve fé, mas ele deu aquilo que Jesus precisava. E o que Jesus fez? Multiplicou. O que nós temos que fazer na nossa vida, olhando para a vida de André, irmãos? Mesmo com a tua pouca fé, mesmo com a tua incredulidade, faça algo pequeno para o Senhor e deixa que multiplicar os pães e os peixes Ele faz. E deixa que o milagre Ele realiza. Deixa que o melhor Ele faz. Mas muitas vezes o que acontece com a gente? Nós não temos fé de colocar 10 reais no gasofilácio. Não temos fé que Deus pode mudar a nossa história dizimando e ofertando. Não temos fé que Deus pode mudar a nossa história se nós tomarmos uma atitude. Mas não, ficamos ali parados. E Jesus só multiplica se você plantar.
Jesus só pode fazer um milagre se você agir. É a mesma coisa de eu dar 1000 metros de terras para cada um aqui, 1000 metros de terra. Aí um vai olhar e vai falar assim: nossa, o pastor está me dando trabalho, vai dar terra para mim? Por que não me deu dinheiro? Agora eu vou ter que vender. O outro vai olhar e vai falar: nossa, ganhei 1000 metros de terra, dá para mim plantar umas mandioca aqui, né? E depois eu vou ter um monte de mandioca, eu posso vender. O outro vai falar: vou construir uma casa e vou morar com a minha família. O outro vai olhar e vai falar: nossa, mas 1000 metros de terra, e para me cercar tudo isso, hein? Quanto que eu vou gastar? Irmãos, cada um vai pôr um empecilho, cada um vai pôr uma dificuldade. Mas aquele que olhar para a terra e falar assim: o que a terra pode me dar? Vai ganhar alguma coisa dela, vai levar alguma coisa dela. Vou plantar 500 metros dela, quanto que você vai receber de benefícios? 500 metros, sim ou não? Vou plantar os 1000 metros, quanto que você vai receber de benefício? 1000 metros. Vou construir uma casa, vou arrumar dívida. Por quê? Porque não vai me dar nada. Não plantei, não coloquei a semente. André está ali, pôr café, mas falou: ó, tem 5 pães e 2 peixes. Ou seja, é mais de 5.000 pessoas, mas tem para 5 pessoas aqui, tem. Para alimentar 5 pelo menos, que está mais esfomeado aqui, tem. Aí Jesus fez o milagre. Saiu da racionalidade e foi para a área do milagre. Foi para a área da fé. Agora nós temos o terceiro envolvido no negócio, que é o menino que tinha 5 pães e 2 peixes, que foi até Jesus e entregou para ele, irmãos, 5 pães e 2 peixes. Ele entregou para Jesus 5 pães e 2 peixes e ficou olhando a situação. E ele viu algo sobrenatural. Ele viu algo tremendo. Ele viu algo poderoso acontecer na vida. Irmãos, ele viu algo que ele nunca vai esquecer. Ele deu 5 pães e 2 peixes. Ele abriu mão, ele não foi egoísta. E ele viu uma multiplicação tremenda. Ele viu mais de 5.000 pessoas serem alimentadas com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele tinha nas mãos. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos os milagres de Jesus, irmãos? Porque nós não entregamos o que temos, nós não entregamos aquilo que nós podemos. Eu às vezes oro e às vezes busco, às vezes peço perdão para Deus por achar que eu estou fazendo pouco, mas agora lendo esse texto aqui, irmãos, graças a Deus que eu estou fazendo nem que for o pouco, graças a Deus que eu estou entregando nem que for o pouco, porque eu sei que uma hora Deus pode multiplicar, uma hora Ele vai fazer, uma hora Ele vai realizar, porque toda terça, toda quarta, todo domingo, aqui no templo, ou na minha casa, ou na casa de alguém, eu tenho semeado a semente, eu tenho plantado, eu tenho feito. Agora, na minha vida particular, diariamente, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho semeado, mesmo nas minhas fraquezas, mesmo nas minhas dificuldades, mesmo nas minhas limitações. Irmãos, todo culto, e eu não estou falando isso depois que eu virei pastor de igreja, não, irmãos. Isso eu tenho comigo há mais de 15 anos. Que todo culto que eu vou, na minha igreja, ou na igreja de alguém visitar, ou agora, aqui na igreja onde eu sou pastor, eu tenho que ofertar, nem que for R$2. Eu tenho isso comigo. Então, eu sempre tenho a ofertinha da viuvinha na minha carteira. Outro dia eu até fui cortar cabelo lá no Evandro, eu paguei ele e ainda falei para ele na hora assim, ó, esse dinheiro aqui é para mim dar na igreja, tem que deixar aqui porque senão não vou ter para dar na igreja, tem que deixar separado, porque é meu, é pouco,
mas eu estou plantando. Irmão, se você chegar na sua casa hoje, pegar uma semente, plantar, vai nascer. Mas se você não plantar, na minha casa não tem pé de mamão, mas você já plantou uma semente de mamão? Nunca fez, nunca vai nascer. Eu quero tanto viver o milagre, mas não dá o primeiro passo. Mas para dar o primeiro passo, eu preciso disso, disso, disso e disso. É o Felipe, né? O racional. Aí Jesus falou, não é assim não, Felipe. Aí André veio e falou assim, a solução está ali, mas tem para todo mundo não. Aí Jesus falou, mas manda trazer. Aí o menino falou, é pouco, mas está aqui, eu te dou. Vê o que você pode fazer. E 5.000 pessoas foram alimentadas, irmãos. Mais de 5.000, né, a Bíblia fala, foram alimentadas. O que eu tenho para dizer para você nessa história do menino que doou os 5 pães e 2 peixes? Entrega na mão do Senhor o que você tem. Entrega na mão do Senhor. Pastor, mas eu sou limitado. Entrega a sua limitação na mão do Senhor. Pastor, mas eu só posso fazer isso. Entrega isso para o Senhor. E deixa Ele fazer um milagre. Deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele mudar a tua história. Muitas vezes nós temos sido como Felipe. Eu só consigo se eu tiver dinheiro. Meu pai acho que vai lembrar dessa história. Eu cresci no meio de um bairro assim, bem pobre, um bairro bem difícil. E eu um dia coloquei na cabeça que eu ia comprar uma Estrada. Lembra daquela moto? Estrada? Zero. Ia tirar na concessionária. Irmãos, eu não sei se meu pai vai lembrar bem dessa história, mas se ele não lembrar, ele pergunta para minha mãe vai lembrar ele. Minha mãe me levou no psicólogo. Você lembra disso? Porque onde já se viu eu querer ter uma moto zero? Onde já se viu eu pôr na cabeça, irmãos, eu esse tempo atrás eu estava até orando, eu falei, Senhor, é desde pequena essas loucuras minhas, é desde criança, esses espíritos de grandeza, de querer ter as coisas, e eu pus na cabeça que eu ia comprar uma Estrada zero, e eu falava, vou comprar uma Estrada, quanto que custa? Na época, R$4.800, R$4.800, eu estou falando porque eu comprei, R$4.800. Sabe quanto que eu ganhava por mês, amigos? R$50. Eu ganhava R$50. Trabalhava na Arpron, lá na JS Amarela mesmo, onde eu sempre trabalhei. Ganhava 50. E eu falei, vou comprar uma moto zero. Irmãos, eu guardava o meu salário inteirinho. Eu não pegava R$1 do meu salário. Eu guardava R$50 todo mês. Todo mês eu guardava. Aí, pastor, você vivia do que naquela época? Eu arrumei um bico. Eu trabalhava na feira de domingo, das 5 da manhã às 11h30 da manhã. Aí eu ganhava um dinheirinho ali, e com aquele dinheirinho eu passava o mês. Mas o salário da Amarela eu guardava, mas eu guardava. Eu não vou ficar contando a história inteira aqui, mas eu vou resumir para vocês. Entrou uma moto zero do dono dos APAS. Ele tirou uma Yamaha zero, uma RD 99 zero, pegou a moto, levou na concessionária e entregou a troco de um carro. O gerente me ligou e falou, você não quer ficar com a moto? Eu falei, eu quero, mas não tenho todo o dinheiro não. Ele falou, não, vem aqui que nós vamos conversar. Aí ele me falou a proposta, eu cheguei no meu pai, falei, pai, se eu der R$1.500 para eles, os outros 1.000, que era R$2.500 a moto, eles me parcelam em 10 de 100. Meu pai falou, mas como você vai pagar? Você ganha 50. Eu falei, mas aí eu pego o dinheiro da feira, eu consigo pagar os 100. Quanto você tem? Eu falei, eu tinha acho que R$500. Então tá bom, vai, eu vou te dar 1.000. Comprei a RD, zero, tinha acabado de sair da concessionária. Paguei, irmãos, certinho, antes do vencimento eu pagava cada promissória de R$100. Em 10 meses eu tinha uma RD zero. Acabei de pagar ela, fui na Finama, fiz um consórcio, vendi RD, desde lance e comprei o quê? Uma Estrada zero. Comprei. Cheguei em casa com a Estrada zero, preta, das faixas amarelas. Tá aí, ó.
me levou no psicólogo à toa, gastou dinheiro à toa, tá aí a moto aí, ó, zero, irmãos. Aí arranquei todas as carenagens, arranquei filtro, fiz um regaço com ela, mas comprei a moto zero. Irmãos, a moto zerinha, chegou em casa bonitinha. Irmãos, nós temos que ser como esse garotinho aqui. Eu tinha 50 reais por mês, amém, graças a Deus dava certo. Eram 50 reais, irmãos, é lógico, depois que eu comprei RD, Deus honrou, eu tive um aumento de salário que dobrou meu salário na Amarela, então eu continuei tendo o salário da feira para abastecer a moto. A gente às vezes não acredita que dá lá 35 reais por mês, 40 reais por mês, vai mudar a tua história, mas muda, porque você está plantando, você está fazendo algo, mas muitas vezes as pessoas não fazem, elas ficam esperando as coisas caírem do céu. O que você tem para dar para o Senhor nesta noite? O que você tem para dar para o Senhor? E Ele vai multiplicar. Agora vamos sair da minha vida, vamos sair do meu testemunho, vamos voltar para a Bíblia. O marido de uma mulher, que era um profeta, morreu, e ela começou a passar dificuldades e tinha dívidas. Os caras queriam levar os filhos dela como escravo, porque não tinha como pagar a dívida. Ela chega no profeta Eliseu, o que Eliseu pergunta para ela? O que você tem? O que ela fala? Um pote de azeite, não é assim? Não vai, pega um monte de vasilha, entra na tua casa, fecha a porta, começa a derramar o azeite. E a Bíblia fala o quê? Que o azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Nós não queremos por um pouquinho. Irmãos, todo domingo que eu venho aqui pregar, e às vezes para menos de 30 pessoas, tem células da outra igreja que eu venho, que tem mais de 30 pessoas, célula, culto em casa, tem mais de 30 pessoas, eu venho pregar no culto de domingo para mais de 30 pessoas, para menos de 30 pessoas muitas vezes, de quarta-feira eu já cheguei a pregar aqui, para uma pessoa, só que no meu coração, sabe o que eu estou fazendo? Plantando. No meu coração é pouco, mas eu estou plantando. Um dia vocês vão ver eu colher alguma coisa lá na frente. Um dia vocês vão ver e vocês vão se lembrar que eu tive fé para plantar quando era pouco, para plantar nos 1000 metros, para plantar naquilo que me deram. O que me deram é isso aqui, ó. E eu vou continuar plantando. Eu vou continuar fazendo, porque a Bíblia fala assim: sede fiel no pouco e no muito eu. É assim ou não é? Seja fiel no pouco e eu te coloco sobre o muito, eu te levo sobre o muito. Só que nós não somos como garotinho, não queremos dar o pouco que nós temos. É pouco, não vai resolver. Não vai, mas no reino espiritual faz uma diferença tremenda. Vamos voltar para as ofertas, como eu comecei dando exemplo aqui. Jesus estava sentado na frente do gasofilácio, e a Bíblia fala que fazendeiros, agropecuários, donos de terras vinham lá e depositavam grandes quantias no gasofilácio. Aí chega quem, irmãos? A viúva, endividada, muitas vezes, naquela época a viúva era tida até como prostituta, porque não tinha como se sustentar, e ela joga 2 moedas. Jesus olha para os discípulos e fala assim: ela foi a que deu maior oferta. Aí os racionais, igual o Felipe, falam: você é louco, eu vi o envelope do fulano, eu vi o envelope do ciclano, estava dessa grossura assim, ó, cheio de dinheiro. Ele fala: mas ela deu tudo. Era pouco, mas ela deu tudo. Irmãos, a Bíblia não continua a história daquela mulher, mas quem é que duvida que Deus mudou a história da viúva, irmãos? Quem é que duvida que Deus transformou a história da viúva? Agora vamos por quarto. O quarto grupo de pessoas que estavam ali e participaram: os galileus, os que comeram e participaram do milagre. Ficaram impressionados, admirados com aquele negócio. Mas se você ler o contexto, vocês vão ver que eles estavam atrás de Jesus somente para ver milagres. Não tinham compromisso nenhum com a igreja, não tinham compromisso nenhum com salvação.
só estavam ali para ver os milagres. Só para isso. Eu quero até ler com vocês para vocês verem que não é uma mentira. Volta um pouquinho aí no 2:22. João 2:22. Quando pois... Espera aí. 2:23 na verdade. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, cria no seu nome. Só estavam ali por causa dos sinais. Só estavam ali para ver a coisa acontecer. Tinham uma fé tão frágil que precisavam ver para... Eram os Tomé da vida, mas que não tinham um coração voltado para o Evangelho de jeito nenhum. Estavam ali na verdade para ver, será que vai acontecer? Irmãos, eu não digo vocês porque eu conheço cada um de vocês e eu conheço o coração de vocês, e se tiver alguém, o lobo no meio dos cordeiros está muito bem escondido por enquanto, que eu ainda não consigo identificar. Mas eu sei que muitas pessoas ficam olhando as minhas redes sociais para ver se vai dar certo, para ver se eu vou dar certo. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam avaliando a minha vida para ver a hora do tombo, para ver a hora que eu vou parar, a hora que eu vou desistir. Eu sei que existe, irmãos, e sempre vai existir. É por isso que Davi fala assim, Senhor, coloque-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi está falando assim, coloca uma mesa para que eles possam assistir a minha vitória. Coloca uma mesa para que eles possam ver as minhas conquistas. Irmãos, eu sei, aqui eu não acho que tem alguém que faz isso não, porque eu conheço cada um, falo com cada um. Agora, nas redes sociais, pessoas que me conhecem, alguns torcem a favor e querem que dê certo. E se um dia der certo, vai vir lá e querer montar no avião e sentar na janelinha, né? E vão falar, não, mas eu torci por você. Eu vou falar, onde você estava quando tinha pouca pessoa lá na igreja? Mas onde você estava quando eu estava começando? Mas vai ter outros que vai falar, que inferno, esse cara deu certo. As coisas aconteceram na vida desse cara. É assim que funciona, irmãos. Os galileus estavam ali para ver os sinais, para ver as coisas acontecer. E muitos de nós estamos assim. Participamos do milagre, recebemos o milagre muitas vezes, mas só que não queremos fazer nada, não queremos compromisso com nada, não queremos ter uma atitude em nada. Só que a hora que vem o confronto, as pessoas fogem. Eu quero ler com vocês o que os galileus fizeram. João 6 mesmo, vamos lá para o 26 e 27. João 6, 26 e 27. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade eu vos digo, que vocês me buscam pelos meus sinais. Ou seja, vocês estão aqui só para ver milagre, vocês estão aqui só para ver sinais. Irmãos, eu creio numa igreja de sinais, eu busco sinais, e eu sei que a hora que Deus permitir que nós tenhamos sinais aqui na igreja, curas, libertações, como a Bruna testemunhou, eu não vou falar o nome de outros que já receberam, me contaram, mas não escreveram testemunhos, e então eu não posso revelar, porque às vezes a pessoa não quer que revele, como eu sei que tem uma pessoa aí que recebeu também, vai escrever o testemunho e vai dar. Eu sei que a hora que esses sinais começarem a acontecer, começarem a se manifestar, irmãos, isso aqui não vai ter lugar para pôr todo mundo. Vai ter que alugar outro prédio, vai ter que alugar outra coisa maior, mas só pessoas atrás de sinais. Aí sabe qual que vai ter que ser a minha atitude? Eu já sei disso. Tentar de todas as maneiras ganhar alguém para Cristo nesse meio desse povão. Tentar com que alguém queira aceitar Jesus e viver para Jesus, e não só atrás de sinais. Jesus olha para os galileus que estavam ali, tinha acabado de comer pão, tinha acabado de comer peixe, ele fala assim, vocês só me seguem por causa dos sinais. Aí ele continua, porque vocês comeram o pão e se saciaram. 27, trabalhem, não pela comida que perece,
mas pela comida que não trabalhe pela comida que não perece. Oh meu Deus, peraí, perdão. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Eu estou falando, vocês estão vindo atrás de mim por causa de milagre, vou citar alguns exemplos aqui: prosperidade, curas, libertações, restaurações, arrumar casamento, transformação dos filhos, um emprego melhor, uma casa melhor. Mas vocês estão errados. Eu posso dar tudo isso para vocês, como vocês acabaram de comer pão, mas vocês têm que buscar aquilo que permanece eternamente, que é a tua salvação. Mas eu creio que Deus vai fazer milagres, e já está fazendo, mas daqui a pouco vai ser maiores, vão ser mais extraordinários, e vai encher. Aí eu vou ter que lutar para fazer pregações, para conseguir ganhar pelo menos uma alma do meio da multidão, lutar para alcançar pelo menos uma pessoa que vier e que queira não saciar a sua vontade do momento, mas ser eternamente salvo, algo que permanece. Aquele povo estava tudo do lado de Jesus e comeram do pão e só queriam ver os milagres. Querem ver? Versos 66 e 67 do mesmo texto, eu ainda não saí do texto, 66 e 67. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com. Chamou a atenção do povo, o povo começou a não seguir mais. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? É pesado para vocês o evangelho também? Pode ir embora. Aqui tem aquela grande declaração de Pedro, né? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Meus irmãos, tão logo Jesus chamou a atenção, pararam de seguir. Tão logo Jesus falou algo mais forte, já não seguiam mais Jesus, ficou só os 12. Quantas pessoas comeram pão? Aproximadamente 5.000 pessoas. Quantos ficaram? 12. Sabe qual que é o problema, igreja? Muitos de vocês, muitos de nós, muitos das igrejas no mundo inteiro têm comido pão. O que é comido pão? Escutar a palavra. Mas você já pensou se só 12 de cada igreja for salvo? Você já pensou se só 12 de cada multidão, de cada culto for salvo? Você já pensou se aqui nessa igreja hoje, que deve ter umas 30 pessoas, só 12 for salvo? Porque queriam algo que permanecesse e não somente um negócio passageiro, algo que saciasse a sua fome. Racionalidade não ajuda muito na nossa fé, e muitos aqui têm sido racional. Eu já cansei de falar, e tem pessoas aqui que sabem, que já ouviram da minha boca, como eu poderia até citar nomes. Ah, pastor, mas para fazer isso tem que fazer aquilo. Eu falei, não é assim não, faz e deixa Deus transformar. E deu certo o seu negócio, deu certo a sua papelada, as coisas aconteceram. Eu sou testemunho disso. Jesus falou, abre a igreja. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas você tem tudo para abrir a igreja. E eu comecei na garagem da minha casa, comecei os cultos na garagem de casa, e hoje estou aqui. É pequeno, é alugado, as paredes estão sujas, soma quanto tem aqui, soma quanto tem. Tem 4 anos a igreja, tem igreja que tem mais de 4 anos e não tem nem ar-condicionado. Irmãos, Deus mandou
até pessoas da outra igreja, quando eu abri aqui, e alguns sabem disso, para abençoar essa obra, doou todos os ventiladores. Teve um irmão que doou todas as lâmpadas de LED. Vocês sabem quanto custa uma lâmpada dessa daí de LED, irmãos? Vocês não têm ideia de quanto custa isso aí. Isso é caro. O dia que eu falei que eu ia fazer o forro, irmãos, eu não sabia como que eu ia pagar. Deus mandou. Nunca esqueça, chegando numa caminhada e eu orando na caminhada e falando: Senhor, não tem dinheiro, e tá no meio do negócio lá, eu preciso de dinheiro. Aí eu olhei para uma bicicleta que ficava parada, que eu comprei a bicicleta e não andava. Deus falou: olha o dinheiro aí. Eu falei: meu Deus, vou rifar esse trem. Paguei R$1.200, arrecadei 3.750. Olha o dinheiro aí, ó. Só fazer dinheiro. Irmãos, eu ligava para as pessoas compravam de 10 número. De 10. E era assim, ó. Eu sentei no computador, comecei a mandar mensagem no WhatsApp. As respostas eram: manda 5, manda 2, manda 10, manda 15, manda 20, manda 3, manda 5. Vendi eu, sozinho, 220 números. Vocês entenderam como é que funciona? Seja igual o André. A minha fé é pequena, Senhor, mas eu tenho uma bicicletinha aqui, ó. O que dá para fazer? Deixa ele multiplicar 3 vezes mais, irmãos. 3 vezes, pagou tudo. Quanto vai ficar, seu Cláudio? Uns 7 mil. Sabe quanto ficou isso aqui? 12. Pagou, porque plantou, porque semeou. Não fique sendo racional como Filipe, irmãos. Não negocie a integridade do teu Deus. Ele continua fazendo milagres, Ele continua fazendo multiplicações, Ele continua transformando vidas. Só que muitos de nós ficamos esperando os números baterem para a coisa acontecer. Os números nunca vão bater, porque nós trabalhamos pela fé. Outros até têm fé e arrumam a solução do problema, mas não conseguem dar continuidade. Agora nós temos que ser como um menino. Está aqui, ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes e vou dar. E o Senhor que se vire com o resto aí. E nós sabemos quantos cestos sobraram. O grupo de louvor pode se colocar no lugar. Muitas vezes, irmãos, nós não tomamos uma atitude. Porque eu até escrevi aqui, ó, tem a pessoa íntegra que quer ouvir o milagre, mas quer servir ao Senhor. Mas tem a pessoa interesseira, ela só quer os milagres, não quer servir, não quer trabalhar, ela só quer viver os milagres. Sabe qual que é o problema? A hora que vinha a repreensão, essa pessoa foge, e a hora que ela foge, na maioria das vezes perde tudo. E eu até anotei outra situação aqui, ó. Tem aqueles que recebem o milagre e ficam por amor a Jesus, mas tem aqueles que abandonam. Agora eu recebi, para que eu vou ficar ali? Agora eu recebi, para que eu vou estar ali? Irmãos, quem é você na multiplicação dos pães e peixes? O racional? O que resolve, mas não tem fé? O que doa os pães, mas não acredita que vai acontecer? Ou o que só está ali para ver o negócio, mas nunca vai se envolver, nunca vai estar na presença do Senhor? Eu até anotei aqui, ó. Será que você não está aqui somente pelo milagre? Será que você não está aqui somente para manter a sua boa vida? Será que a hora que Jesus te tirar tudo, como Ele fez com Jó, você ainda vai ser fiel? Você ainda vai acreditar? Vai se manter íntegro diante do Senhor? Qual é a tua resposta? Qual é? Quem é você na hora do milagre? Quem é você na hora do milagre? É Felipe, o racional? Só acredita que vai dar certo se
situações necessárias sob controle. É André, que até consegue enxergar fora das quatro linhas, fora da casinha, mas não tem fé para acreditar que Deus pode fazer um milagre. É o menino que tem os 5 pães e 2 peixes e entrega nas mãos do Senhor e espera que Ele faça o restante? Ou o pior, é os galileus, que só está ali para ter a sua vida abençoada, só está ali para ver os sinais. E se algo sair fora do seu contexto ou daquilo que ele acredita ser o certo, foge. Foge. É por isso que hoje nós temos tantas pessoas desigrejadas, cristãos que não frequentam a igreja, ou então pessoas que vivem pulando de aquário em aquário. Nunca vão se firmar. São os galileus. Só estão na igreja para receber algo do Senhor. Como eu li para vocês os versículos lá de Lucas 6, muitos estão só por causa do pão, que perece, e não estão atrás daquilo que permanece. Pastor, não entendi. Eu vou responder para vocês igual Jesus respondeu para o próprio Satanás em Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do teu Deus. Quem é você na hora do milagre? Eu sou um doido que com 15 anos queria ter uma estrada zero. Fui mandado para um psicólogo. E não culpo meu pai e minha mãe não culpo não. Eles estavam certos. Não tinha condição nenhuma. Não tinha condição. Meu pai andava com uma Vespa, né, pai, que você tinha na época? Acho que uma Vespa. Não tinha condição nenhuma. O senhor acreditava que o senhor estaria hoje onde o senhor está? Catador de laranja na roça, ganhava centavos por caixa. Veio para cá, a casa dele molhava mais dentro do que fora quando chovia. Morava de aluguel, ali na Boa Vista. Acho que a casa está lá até hoje, né? Desmontada. Até pouco tempo estava lá a casa. Nem ele acreditava, irmãos. Mas eu não sei, eu era um José da vida, um sonhador. Na minha cabeça ia dar certo. Só que na cabeça de ninguém ia dar certo, só na minha. Me mandaram para o psicólogo, todas essas coisas, mas deu certo. Deu certo. Aí meu pai conseguiu comprar uma variante. Eu vendi a estrada, porque daí eu quitei o consórcio, acabei de pagar. Ele vai lembrar disso. Eu vendi a estrada, fui lá, dei um lance no outro consórcio, comprei um Logos GLSI top, azul. Foi até com ele que eu conquistei a Simone na época. Com a estrada e com o Logos. Comprei um Logos top. No bairro, nem pai de família tinha um carro igual aquele lá. Deu pouco tempo, ele lembra também. Comprei um Tempra. Na época o Tempra era o carro. Quem tivesse um Tempra, eu tive um Tempra. Era 2004, meu Tempra era 98, novo, aquele HLX, o mais top. Comprei. É o carro que, se você perguntar para minha mãe, até hoje ela tem saudade. Pensa num carro bom, irmãos. Sabe qual que era o Tempra que eu comprei? O 16 válvulas, que todo mundo falava que fundia. Todo mundo queria ver o carro fundido, irmãos. O carro nunca me deu defeito. E ganhei um dinheiro moado quando vendi ele. Ganhei dinheiro com força quando vendi aquele carro. Porque como ninguém queria, eu comprei barato. Arrumei dentro da JS Amarelo o que tinha que fazer e vendi. Muitas pessoas não acreditam que a igreja vai chegar em 5 mil membros, irmão, mas vai. E vai ter um grande templo, um grande estacionamento,
um grande ministério de louvor, com muitas equipes, vou ter um monte de dor de cabeça, vou ter que mandar um monte de gente pescar longe da igreja, mas vai ter, irmãos, e eu vou ser do jeito que eu sou hoje. Vai ter, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu não vou negociar a minha integridade, eu não vou negociar a minha fé no Senhor. E para encerrar, Lucas capítulo 18, verso de número 8, a Bíblia está falando a história de uma mulher e um juiz iníquo. Ela pedia para Deus fazer, para ele julgar a causa, ele não julgava, de tanto ela pedir, de tanto ela clamar, irmãos, e é assim que eu vou conquistar os 5.000 membros, tanto pedir, de tanto clamar. Aquele juiz foi lá e falou: eu não aguento mais essa mulher me importunando, deixa eu dar a causa dela aqui. Aí Jesus responde assim: se ele que era iníquo resolveu o problema da mulher, quanto mais não fará para vocês, quanto mais Deus não fará para vocês. Aí versículo 8: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmãos, quando Deus vir para dar as 5.000 almas para mim, eu vou estar aqui pregando a palavra para 30, para 40, e Ele vai me dar 5.000, e eu vou continuar pregando por 5.000, porque eu vou estar de pé, eu vou estar aqui esperando o milagre acontecer. Agora, você vai estar de pé para ver o milagre, irmãos? Você confia no teu milagre? Para mim, é a igreja crescer, é o meu maior sonho, ver a igreja grande. Agora, qual que é o teu milagre? É a tua loja grande? É a tua cura? É a restauração dos teus filhos? É a prosperidade? É ter um bom salário? Qual é a tua fé? A igreja vai estar esperando o milagre, irmãos. A igreja vai estar esperando o milagre, preparada para receber. Agora eu quero falar para vocês, quem é vocês na hora do milagre? Jesus quer mudar a história de muitos aqui, irmãos, transformar a tua história, transformar a tua família, transformar todas as suas coisas. Basta você dar um pequeno passo. Pastor, mas é pouco que eu posso fazer. Faça um pouco, deixa Ele multiplicar. Faça um pouco, deixa Ele fazer. Nós erramos muitas vezes em não fazer nada. Eu comecei na garagem de casa sem R$1, eu não tinha R$1. O que eu tinha era meu dízimo, porque eu sempre fui dizimista, eu tinha meu dízimo. Falei, vou continuar dando meu dízimo, na minha igreja, mas vou dar o dízimo. Deus foi multiplicando, viemos para cá, compramos cadeira, compramos som, colocamos o fogo, colocamos luminária, colocamos ar-condicionado. Fazendo. Igrejas fecharam na pandemia, nós estamos aqui, de pé. Com dificuldades, mas de pé. Com pouca gente, mas de pé. Perdemos muita gente na pandemia, perdemos, mas de pé. Quem é você na hora do milagre? Amém? Vamos encerrar?